Se você já viveu isso, de finalmente se priorizar, dizer não, colocar limites, e logo depois vir aquela sensação ruim, sabe? É como se você tivesse feito algo de errado. Esse vídeo é para você, porque o que você está sentindo aí não é fraqueza, e muito menos falta de evolução. Na verdade, esse é um dos sinais mais claros de que você está mudando, você está se transformando. Só que ninguém fica falando sobre esses detalhes, sabe? Então você começa, a despertar, você começa a se perceber mais, começa a entender tudo aquilo que vai te fazendo bem, né? Aquilo que te faz bem. Você já vai também percebendo tudo aquilo que te sobrecarrega, o que já não está mais, sabe, fazendo sentido para você. E aí você começa a agir diferente a partir do momento que você começa a ter essa percepção. Você começa a dizer não, você aprende, você vai aprendendo ali a se posicionar, você começa também a se afastar de situações que vão drenando a sua energia. Então, quando você vai percebendo tudo isso, você vai fazendo esses movimentos, né? Então, você vai ali brecando, né? Aquilo que você já não quer mais. Então, você vai dizendo esse não. Você vai fazendo esses movimentos de ir se afastando de situações, de pessoas, tudo aquilo que vai drenando realmente a sua energia. Você começa a fazer escolhas. Mas aí, quando você está nesse processo, vem aquele sentimento, é muito comum, tá? Vira o sentimento de culpa. É uma sensação estranha, como se você estivesse sendo egoísta. Essa é a sensação que dá. É como se você estivesse também decepcionando alguém, como se você estivesse, sabe, fazendo algo errado. E aí é nesse pontinho aí, é nesse ponto que você trava. Ou você acaba voltando, sabe, um pouquinho atrás, ou você fica ali perdendo muito tempo em ficar se justificando, em ficar ali se explicando. E aí também uma outra sensação que dá é aquela sensação de você ficar se sentindo mal o resto do dia, sabe? Então agora vamos dar uma olhada para isso com um pouquinho mais de atenção, tá? Porque vai começar aí, acho que a mudar um pouquinho, ainda mais ali a tua percepção, a forma de como que você talvez enxerga a sua vida. Então, assim, essa culpa que vem, esse sentimento, sabe, aquilo que fica incomodando, não é sobre o que você está fazendo agora, sabe? Não, não é só sobre essa camada, esse momento presente, o que está acontecendo ali na sua vida. Mas é de algo que está muito mais além. É algo que já vem lá de trás daquilo que você aprendeu, sabe? Então, em algum momento da sua vida, você acabou ali aprendendo, por exemplo, que se priorizar, você podia machucar alguém, né? É como se tivessem ali feito, né, uma programação, é como se você tivesse sido condicionada, ali colocaram algumas crenças, e aí você, por conta disso, desse condicionamento, quando você começa ali a fazer esse posicionamento, quando você começa a perceber, né, você começa a trazer movimentos, você começa a abrir algumas gavetinhas, sabe? Então, assim, uma das crenças é essa, que se priorizar você pode machucar alguém. Pode ser também que dizer não era uma coisa muito difícil, tipo, impossível. Que colocar limites era afastar pessoas, porque aí vem uma mistura de sentimentos de culpa com um pouco de medo também, medo de mudanças, né?
E que cuidar, né, de si mesma ali, de alguma forma, você sente ali que é um erro, sabe? Que não é uma coisa ali bacana. Então, tudo isso é porque lá atrás foi registrado, são crenças, é, alguma coisa ali que te condicionou, sabe? Então, hoje, quando você começa a se respeitar, quando você começa a entender quem você é, você vai se posicionando. É como se você fizesse, né? Passasse a fazer coisas mais assim certas, porque são mais coerentes, mais congruentes, você vai respeitando a sua natureza. Aí o seu corpo, ele começa a trazer reações, né? É como se ele achasse, ele acreditasse que isso fosse errado. Entende? Só que você não está errando. Você só está fazendo diferente de tudo aquilo que você já aprendeu, né? Só que esses movimentos, eles geram conflitos. E isso dói. Não é uma coisa confortável, entende? Então, assim, você não está no caminho errado, mas você está saindo de um padrão antigo. É onde você começa a fazer quebras. Porque você já está percebendo, você já está ali, né, saindo do piloto automático, então não fica mais aquela coisa da repetição. Então, quando a gente quebra esses padrões, quando você vai trazendo essa consciência, são movimentos que você faz. Isso gera conflito, conflitos internos, o teu corpo ele vai sentindo. E assim, quando, né, o padrão ele é quebrado, ele vai gerando esse desconforto, né? Então, assim, vamos falar de algo aqui com verdade, mas com bastante cuidado. Sentir a culpa nesse processo não significa que você está voltando atrás, porque dá essa sensação, sabe? Dá uma sensação de que você está regredindo, mas significa que você está aprendendo a fazer essa sustentação do novo, porque está chegando coisas novas para você. Né? Quando você vai mudando um padrão, você vai quebrando, você vai saindo desse ciclo, você está ali se permitindo a viver coisas novas, né? Você está ali aberta para isso. Então, assim, o que trava você hoje não é falta, sabe, de consciência, mas, na verdade, você começa a sentir, trazer o seu sentir, e você não sabe administrar isso, sabe? Você não consegue, como se você não tivesse muita clareza do que você fazer com isso, né? Então você vai sentindo esse sentimento aí de culpa e automaticamente você vai interpretando isso como um erro, né? E aí você acha que você está ali, né? Voltando. Só que ao invés de você olhar por este ângulo, o que que você acha de você realmente começar a observar mais, sabe? Tá vindo o sentimento de culpa ou qualquer outro tipo de sentimento? Observa, vai observando e vai acolhendo esses sentimentos. Não tenta empurrar, sabe, a sujeirinha para debaixo do tapete, ou quando você abre aquele armário da bagunça, que as coisas estão ali despencando, e você fala, nossa, deixa eu fechar de novo a porta. Não, não faça isso. Olha para isso de frente, sabe? E observa. Por exemplo, se está vindo o sentimento de culpa, olha, eu estou sentindo culpa. Então vamos olhar para isso, vamos, sabe? É, e assim, não significa, né, quando vem esse sentimento, que você estava fazendo ali algo errado, né? Mas é que agora você está despertando, você está ali percebendo coisas que você não percebia antes, e você está fazendo, né, trazendo movimentos muito diferente
do que você estava condicionada, né, programada lá atrás. Entende? Então vai mudando tudo. Vai mudando tudo. Então, assim, quando você para, né, de se sabotar no meio desse processo e você começa ali, sabe, a sustentar, mesmo sentindo, e talvez assim, o que está te travando hoje também não é falta de evolução, mas quando a gente passa por esse processo, dá bastante medo, dá um medo de você sustentar quem você está se tornando, porque você começa a ter medo dessa nova versão, entende? Tudo aquilo que é familiar, né? Aquilo que você estava acostumada, a gente acaba ficando ali acomodada. Então, quando a gente começa a trazer esses movimentos, a gente vai se aprimorando, a gente vai trazendo uma nova versão de si mesma. E muitas vezes a gente tem o medo dessa nova pessoa, sabe? Dessa nova versão. Será que você que está me ouvindo, me assistindo, me acompanhando, está fazendo sentido para você quando eu falo dessa nova versão, desse medo, sabe? O medo de você sustentar quem você está se tornando? Se você que está aí, né, nesse momento aqui agora, ou virou alguma chavinha que talvez você não tinha percebido antes, ou se tem alguma identificação, escreve aqui nos comentários, eu quero saber, tá? Então, assim, quando a gente passa, né, vem esses sentimentos, né, o medo da gente sustentar quem nós estamos nos tornando, é, porque junto vem um combo, né? Traz ali algumas exigências de que a gente saia dos lugares antigos que a gente convivia, que a gente frequentava. É, é muito natural nesse movimento você realmente desagradar pessoas, porque agora você não está ali preocupada em agradar alguém. Você está voltada para o seu interior. O que é importante agora é você se ouvir, é você respeitar a sua própria natureza, você ser ali honesta, sabe, fiel a você mesma, aos seus sentimentos, aquilo que está combinando com você. É normal você olhar ali para a tua listinha de prioridades e você que estava se colocando ali em último lugar, você colocar, né, você ali em primeiro, sabe? E isso não é confortável, entende? Mas é necessário, né? E assim, é um processo que você não precisa passar por isso sozinha, tá? Porque às vezes a gente sente, né, aquela vontade de compartilhar isso com alguém, só que às vezes a gente não tem com quem conversar. Às vezes, as pessoas que estão ali à sua volta, elas não vão entender, elas não vão ter a maturidade para entender o que você está enfrentando, o que você está passando. E às vezes até para si, né? Para você que está aí, me acompanhando, me assistindo, me ouvindo. Às vezes parece muito confuso e ao mesmo tempo muito pesado passar por esse processo. Porque é difícil sustentar, sabe? É difícil, não é fácil, não. Porque você vai sentindo, né? Tudo ali. Só que ao mesmo tempo você não está tendo tanta clareza assim. E aí vem, né, essa mistureba de sentimentos, enfim. Então, se você está chegando, né, aqui agora, talvez pela primeira vez, eu vou me apresentar. Eu sou a Vanise Pelli, terapeuta integrativa. Esse é o canal Flor da Vida, e aqui nós temos, né, a Jornada Estelar. Nós falamos muito sobre espiritualidade, só que aqui a gente não fala sobre religião, tá? A nossa espiritualidade aqui, ela é livre, ela não tem julgamentos, a gente não gosta de coisas fantasiosas, né? Não fica aquela coisa de performance, sabe? Aquela coisa exagerada.
A gente traz a nossa verdade aqui. E é um caminho de muito aprendizado, né? Eu procuro trazer para vocês aqui a questão dessa sustentação emocional, que é algo que está ali trazendo muita dificuldade para as pessoas hoje em dia. E é um período de transformação. Você que está aí, você está passando por um momento de transformação, né? Então você não precisa passar por isso sozinha, tá? E eu queria que você comentasse aqui abaixo, se você já sabe, né? Se você tem essa clareza, em que momento que você sente, que você mais sente culpa ali no seu dia a dia, nessa fase atual da sua vida? Tem algum momento em que você percebe que vem esse sentimento de culpa? E qual que é, né, esse momento? Se você realmente conseguiu perceber, conseguiu entender, se identificar, escreve aqui nos comentários, tá? E assim, quanto mais vocês escrevem, é melhor, porque as pessoas que estão acessando, né, chegando aqui, elas começam a entender que elas não estão sozinhas, que tem pessoas passando pelas mesmas situações. E isso é muito importante, tá? E olha só, a nossa jornada, ela continua. Aqui é episódio, né, atrás de episódios. É como se fosse realmente uma série. E no próximo, nós vamos falar por que que você despenca emocionalmente, mesmo evoluindo, tá? Eu também vou falar o que que acontece no seu campo quando isso acontece. Então, assim, nós vamos continuar, tá? Então, no próximo episódio nós vamos falar sobre isso. No próximo domingo também vai ter aí a continuação do nosso aulão sobre registros acásticos. E aqui na descrição tem o link do meu Instagram para vocês me acompanharem por lá. Tem também o link do WhatsApp, que vocês conseguem entrar em contato comigo, tá? Se caso vocês quiserem passar por algum acompanhamento também. E, mais uma vez, você não precisa passar por isso sozinha, sozinho, tá? Esse caminho, ele pode ser muito, muito, muito profundo, às vezes desconfortável, mas tem condições, tem como ele ser mais leve, porque a leveza, ela vem quando você tem clareza e quando você tem direcionamento. Então, às vezes, é aquele momento que você precisa realmente se permitir abrir o seu coração para que alguém realmente te estenda a mão, para que você seja realmente ali, né, acompanhado, tá? Nós não estamos nesse mundão aí sozinhos, tá? Então, é isso. Esse foi o episódio de hoje. Continua aqui no canal. Você já se inscreveu? Não esquece de se inscrever, hein? Para você receber as notificações quando tiver aí vídeos novos, tá? E é isso aí. Um ótimo final de semana para vocês. E até a próxima. Coloca a mãozinha aqui. Eu te vejo. E você não está sozinha, não está sozinho. Até mais.